pessoal, aqui é o Célio Soledade da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Risco e do canal Ponto Seguro Gestão de Gente. Nesse vídeo aula vou demonstrar para vocês como elaborar o inventário de risco nos processos de segurança em trabalho em altura, conforme Portaria 313 da Secretaria de Inspeção do Trabalho de março de 2012. E também, tem mais, vamos demonstrar o nosso projeto, que é um método desenvolvido pela Ponto Seguro, mais praticidade. Através desse método, você vai aprender muito fácil as questões relacionadas ao processo de segurança em atividade com alto potencial de risco. Nos vemos adiante e até já! Então, integrante, a primeira etapa do nosso processo de estudo é conhecermos o inventário de risco. Beleza? Então, o que é o inventário de risco? Vamos lá. O inventário de risco é um documento que vai constar a seguinte estrutura. Nós vamos ter a unidade, que é a empresa. Vamos pensar numa empresa que tem várias filiais. Então, uma unidade dessa empresa. Por exemplo, a unidade da Volkswagen em São Paulo, Campo do Jordão. Então, tem a unidade Campo do Jordão. E aí, dentro da unidade Campo do Jordão, nós temos um setor. Então, inventariar o risco é identificar, por exemplo, setor de manutenção. Nós temos o setor de manutenção dentro dessa unidade. Manutenção. Aí, dentro do setor de manutenção, nós temos outras informações relevantes que diz respeito às atividades. Quando a gente fala atividade, estamos falando de pessoas. Quando no setor de manutenção tem pessoas que desenvolvem atividade de manutenção. Então nós temos atividade, por exemplo, de manutenção elétrica. Então vamos fazer instalação elétrica. Então nós temos essa atividade de instalação elétrica. Isso é chamado processo. Então, processo de instalação elétrica. Importante entender que esse processo de instalação elétrica, ele vai ter então uma coluna dedicada a informar esse processo. Dentro de instalação elétrica, nós teremos outra informação relevante, que será a situação. Então nós temos o processo, que vai fazer a discriminação das atividades. Aí depois nós temos a situação de trabalho, que são três: rotineira, não rotineira e emergência. Depois da atividade e da situação, nós temos a identificação de perigos. Que é exatamente o perigo relacionado ao processo de atividade que o setor de manutenção desenvolve através dos seus eletricistas. Depois do perigo, nós temos associado ao perigo a consequência desse perigo. São os danos que esse perigo pode causar. Então temos o dano, certo? Então nós temos um processo de atividade que
tem uma situação rotineira, não rotineira ou emergencial, temos um perigo relacionado a ele e temos um dano associado a esse perigo, que é a consequência desse perigo. Após essa sequência, nós temos o gerenciamento. O gerenciamento ou chamado medida de controle. Tá comigo? Entendendo? O gerenciamento, o que significa esse gerenciamento? A atividade de instalações elétricas rotineira, ela tem um perigo, que tem uma consequência. E aí nós precisamos controlar o perigo dessa atividade. Então nessa fase nós estamos fazendo o gerenciamento, que é o controle de perigos e danos. Tá comigo? Beleza? Vamos para o próximo passo? Então, pois bem, o próximo passo são os requisitos legais. Vou trocar de caneta, que a minha caneta secou. O próximo passo nós temos os requisitos legais aplicáveis. Aqui dentro desse passo teremos informações relevantes elencadas dentro de leis, decretos, normas, resoluções, enfim, tudo que está relacionado ao processo. Por exemplo, se nós tivéssemos um controle do risco de eletricidade com uma luva classe de tensão, qual que é o requisito legal que trata sobre essa luva isolada classe de tensão? Temos aqui a Lei 6.514 de 1978, a Portaria 3.214 de 1978, ela vai estabelecer na NR10 a necessidade do uso da luva classe de tensão conforme a tensão que esse eletricista está desenvolvendo na atividade dele. Depois do requisito legal, nós temos então o critério chamado de avaliação. Nós temos a avaliação de risco. Nós temos a avaliação de riscos aqui. Dentro de avaliação de risco, que está relacionado àquele processo, aquele perigo e dano, nós temos 3 colunas importantes para ser analisada. Ou seja, aqui nessa coluna nós temos gravidade. A gravidade que esse perigo impõe sobre essa atividade. Qual que é a gravidade que está relacionada a essa atividade de instalação elétrica? O quão poderosa é essa energia? O que ela pode causar? Ela pode causar um acidente baixo, ou desculpe, levemente prejudicial. Ela é prejudicial ou extremamente prejudicial. Ela pode matar o empregado. Então fica comigo e vamos entender. Então nós vamos classificar essa gravidade. Depois, a probabilidade. Probabilidade gravidade, probabilidade. O que é esse status da estrutura do documento? A probabilidade é a possibilidade da ocorrência de um acidente em determinada atividade. Então, vamos pensar que estou fazendo a instalação elétrica. Qual que é a probabilidade? Espera que pode acontecer, por exemplo, um choque elétrico? Sim. Então, a probabilidade ela é o cruzamento entre gravidade e probabilidade. Tá? Então, a probabilidade vai determinar em grau médio, baixo, médio e alto. E essa probabilidade vai dizer se o risco ele é aceitável ou não aqui no critério, que é chamado CR. O CR é o critério que é o cruzamento entre gravidade e probabilidade. Então nós temos uma situação de risco extremamente prejudicial, que é uma situação de morte. Porém, se eu tenho uma probabilidade baixa, eu vou ter um critério aqui.
tá certo? Tá comigo? E o critério, ele tem uma estrutura numérica para agravar o nível dessa probabilidade. E a última estrutura do documento, ela vai ser a avaliação, tá? Essa avaliação, ela vai estar relacionada a você diretamente. Então você que está estudando conosco, você vai no final passar etapa por etapa e vai ser avaliado dentro de cada esquema que foi montado. Então aqui nós temos um esquema para atividade, um esquema para situação de trabalho, um esquema para perigos, um esquema para dano, um esquema para gerenciamento de risco, um esquema para requisito legal, um esquema para avaliação com 3 critérios, com 3 resumos esquemáticos, gravidade, probabilidade e critério de risco. Joia? Então fica comigo que nós vamos explicar passo a passo e você vai entender muito bem o que significa esse processo. Agora eu vou realçar para você entender melhor a nossa planilha. Ok? Essa é a nossa matriz para identificação de perigos e risco e levantamento de aspectos de legislação para um inventário de risco. E nos vemos então daqui a pouco.